Então, por que muitos casais, queridos, não têm facilidade de se entender? Porque só olha pela sua perspectiva. Tipo assim, você tem que me entender. A vida é do jeito que eu estou vendo. E a gente tem que colocar um pouquinho os óculos do outro, sabe? Tirar os meus óculos e colocar os óculos do outro. E tentar ver um pouco mais a vida na perspectiva do outro. Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje, queridos, nós estamos aqui para falar sobre o tema Por que casais têm dificuldade de se entender? Será que isso tem acontecido no seu casamento? Você acredita que dentre aí as nossas caixinhas de pergunta, né, querido? As pesquisas que nós temos feito aí com os casais, né, no mundo aí da internet, a gente tem visto que a maior dificuldade dos casamentos tem sido o relacionamento. Comunicação, melhor dizendo. Muita briga, né, querido? E comunicação difícil, né? E deixa a gente compartilhar uma coisa pessoal com vocês. Vocês têm ouvido, né, quem está acompanhando a gente, que esse ano eu e o pastor, a gente faz 27 anos de casado em outubro. Uhul! O que vocês acham que eu peço para ele de aniversário de casamento? 3 beijos na boca. Esse pedido tá muito humilde. Mas é o seguinte, você acredita que até 12... Eu vou dar 4. Até 12 anos de casados, nós passamos algumas dificuldades no nosso casamento relacionado a uma única coisa: resolver conflito. Eu e o Ricardo sempre tivemos uma afinidade espiritual muito boa, né? Paixão, amor no coração, mas quando tinha uma situação de conflito, e parece que o conflito gerava mais conflito, a gente não sabia como resolver. A maneira que eu agia ofendia ele, a maneira que ele agia me ofendia, e foram quase 12 anos para a gente lidar com essa situação. O que a gente fez para parar com essa brigaiada e a gente conseguir ter um casamento feliz e se entender? Então tem um jeito, né? Tem um segredo, tem um método pra gente ter. A gente quer compartilhar isso com vocês. Exatamente. Agora, nós colocamos algumas coisas aqui muito importantes. Então Deus nos deu a graça da gente superar isso aí. Porque uma coisa que meu marido tem evidenciado muito, gente, e eu quero falar aqui pra você, que pra glória de Deus a gente tem esse ministério Família de Sucesso, né? Tá com um casamento inabalável, mas isso não significa que a gente tem um casamento perfeito, que sempre foi às mil maravilhas. Pelo contrário, muitas das nossas dores que nós superamos hoje tem sido a nossa mensagem. E eu acho muito legal meu esposo sempre enfatizar isso, né, querido? Que nós não somos perfeitos, lógico, longe disso, né? Mas que eu não gosto da ideia, e Deus me livre de fazer isso, de passar qualquer imagem de perfeição, de tudo muito maravilhoso, porque isso não é verdade. A gente vive um casamento assim, muito bom, mas não é um casamento perfeito. Minha família é maravilhosa, mas não é perfeito. Temos problemas, desafios e vencemos dia a dia, semana a semana, mês a mês. Exatamente. Então, todo mundo tem suas guerras e a gente vai perseverar e vencer essas guerras. Agora, nós começamos de um jeito e estamos de outro, né? Muitos problemas, e hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento muito feliz. Ai dele se não falar isso. Mas eu amo apaixonado. Ai dele, apanha. Por isso que eu tenho que amar muito pra não apanhar. Agora, a gente quer falar com você algumas dicas práticas que vão te ajudar na comunicação hoje. Então tem tantas coisas pra gente compartilhar, enfim. Mas eu quero aqui, junto com o pastor Ricardo, a gente pelo menos falar pra você 3 coisas muito importantes para melhorar a comunicação com seu cônjuge. Primeira, por que os casais têm dificuldade de se entender? Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque não tem disposição de ouvir. Queridos, nós precisamos aprender a ouvir. E esse é um grande desafio. Tanto que a Bíblia, você vê que a palavra de Deus, ela bate dessa tecla, né, amor? Lá em Tiago ele fala, olha, que sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Então, muitas vezes no casamento tem tido briga, tem tido discussão. Sabe por quê? Porque a gente precisa, queridos, aprender a ouvir mais. E a ouvir vendo o lado do outro, principalmente quando se diz respeito a resolver conflito.
Eu e meu esposo, nós temos um temperamento muito forte. Então, a despeito de eu falar assim, bem tranquila, né? Eu sei muito o que eu quero. E quantas vezes que ele ia conversar comigo, falar alguma coisa, e dava vontade de falar assim, tá, eu já sei o que você vai falar. E é nessa hora que a gente tem que se segurar, para poder ouvir a opinião do outro, aquilo que ele está colocando. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera um bom ouvinte? Você é uma pessoa que, quando seu cônjuge, ele vai argumentar, porque tem gente que casou com verdadeiros advogados, né? Que se casaram com verdadeiros advogados. Não tem o canudo na mão, mas são bons para entrar numa discussão. Mas você é uma pessoa que ouve bem? Ou às vezes diz assim, quer ver uma frasezinha que eu vez ou outra, quando eu vejo os meus discípulos agindo assim, e já vi, eu chamei a atenção, falar assim, você não está entendendo o que eu estou falando. Ou a frase, não tem nada a ver o que você está falando. Gente, isso aí já dá um break na comunicação, assim, já quebra a comunicação. Tipo assim, não tem nada a ver o que você está falando. Como assim? Para mim tem a ver. Se eu estou falando, é porque para mim faz sentido. Então, nós precisamos ter essa disposição de ouvir o outro, sabe? É impossível. Impossível um casamento durar, um casamento ser feliz, e se a gente não aprende a ouvir. É impossível. A gente tem que aprender a ouvir. É um segredo, né? E é o texto que falou, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Em outras palavras, recebe aí, ouça mais e fale menos, criatura. Pelo amor de Deus, viva a Bíblia. Isso é fácil? Não. A Vanessa tá falando que o esposo dela canta quando ela fala. Tem que fazer o workshop Casamento na Balada. Convida ele também, tá, Vanessa? Mas olha, então nós precisamos aprender. E isso aí, queridos, é realmente um aprendizado. A gente estava fazendo uma live com a Márcia Darrell, que também tem um Ministério de Casais lindo no Brasil, indico para vocês, Darrell e Márcia, né? Aí nas redes sociais. E eu achei muito legal uma expressão que ela usou. Se você quer que um comportamento, vamos dizer assim, seja estimulado na sua maneira de ser, porque talvez você pode falar assim, pastor, eu não tenho paciência para ouvir, sabe, pastora, não é da minha vibe, mas aí você tem que começar a se exercitar, que nem quando a gente vai na academia e você vê que quando a gente começa a malhar braço, no início a gente pega, sei lá, quantos quilos? Depende da pessoa. Você, por exemplo? Eu pego uns 100 quilos. Mentira. Nem sei eu. Você pega meio quilo. Vamos dar um exemplo. Começa aí. Não, você quando começou na esteira, meu amor, você começou caminhando a 3,5 km, que é pouquíssimo. E você rapidamente, era muito sedentária, mas muito rápido ficava ofegante. E hoje já está correndo. Exatamente. Então o que acontece? A nossa musculatura vai mudando, vai se acostumando de acordo com o nosso hábito. Da mesma maneira são as nossas atitudes. Então, à medida que a gente vai cedendo, sabe, para a vida do Espírito e pedindo, Deus me ajuda, porque sempre a gente precisa da ajuda dele, né? A gente não consegue sozinho, né, querido? Então, a gente vai pedindo a ajuda do Espírito Santo e a gente vai cedendo, você vai fortalecendo a sua musculatura. Então, talvez hoje não é fácil ouvir, né? Que bom que ele tá aqui, Vanessa. Maravilha, parabéns, casal de sucesso. Então, no início não é fácil ouvir, mas aí você vai se condicionando. Então eu me lembro que às vezes a gente ia resolver uma questão, uma briga, sabe, uma situação, aí eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que falar que não gostei. Eu não, sabe por que muitos casais às vezes não resolvem as intrigas? Porque eles não querem voltar na situação da briga. A gente vai brigar de novo, eu vou ter que ouvir ele argumentando de novo e eu não quero, que chato. Mas, gente, às vezes uma questão para ser resolvida, ela vai precisar ser tocada no assunto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a gente tem que tocar no assunto. Aí eu falava, vamos lá, Deus me ajuda, eu não vou ficar com essa pendência no meu casamento. Ele também, então vamos. Aí ele vinha com todos os argumentos. Aí eu ia com todos os meus argumentos. E a gente ia se ouvindo e se entendendo. E hoje ficou muito mais fácil. Então, é um hábito. Tente fazer do ouvir ser um hábito, né, queridão?
É isso aí. Então, quando você vai conversando, conhecendo, entendendo, você vai melhorando. Agora, se você desiste, você só vai acumular problema. Não desista, porque a gente teve situações que uma conversa resolveu, mas teve situações que teve que ter 30 conversas, literalmente. Até que, entendi, às vezes você amadureceu, às vezes você conseguiu ver, finalmente você conseguiu enxergar o ponto de vista do outro, e aí, beleza, não, então vamos chegar nesse consenso e a coisa vai. O que não pode é desistir. Isso aí, parabéns, Jefferson, vai fazer isso toda a vida. Palmas para você, todos que estão ouvindo aqui. Segunda coisa importante, que a gente quer falar 3 coisas aqui para você, porque os casais têm dificuldade de se entender. Gente, segunda coisa muito, muito importante, porque se fala asperamente, sabe? E quando se fala asperamente, isso aí também já é outro corte para uma comunicação de sucesso. A Bíblia fala, como é que aquele versículo querido que a gente usa muito, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, a raiva. Então, queridos, sabe por que que muitos casais não se entendem? Porque na hora que vai tentar resolver, já vai com grosseria, já solta toda a emoção. E se nós formos viver de emoção, a gente vai se autodestruir. Porque nós precisamos aprender a controlar nossas emoções. O Atmani, um grande escritor, um grande homem de Deus, que já está com Jesus, né, muito famoso, ele dizia o seguinte: o maior inimigo dos cristãos não é o diabo, são as suas emoções. Então, às vezes nós estamos orando, nós estamos indo na igreja, Deus abençoa meu casamento, Senhor, me dá sucesso no meu relacionamento com meu marido, mas em primeiro lugar, a gente não sabe ouvir como deve. E em segundo lugar, na hora que a gente vai falar, não fala com respeito. E queridos, a gente fala com aspereza, né, querido? E aí a Bíblia vai se cumprir. Quando eu sou duro, áspero, né, vai se cumprir o texto. A palavra dura vai gerar o quê? Ira. Aí a pessoa irada fala comigo, irada, dura, gera o quê? Ira. E aí a ira vai alimentando um processo de ira, de chateação, de doença, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e viver a palavra. A palavra branda, ela vai acalmar, ela vai tranquilizar. A gente passou isso aqui no início da pandemia, né? A gente ficou aqui um tempo só a gente, sem a moça que trabalha aqui em casa, os meninos quebrando a rotina de exercício físico, foi 6 pessoas e coisa doméstica, tanta coisa, gente. Começou a ter aspereza, dureza, palavra bruta. A gente teve briga aqui em casa, assim, no início. Falei, gente, o que está acontecendo? Nós estamos desistindo do Ministério Família de Sucesso, estamos desistindo de ser família de sucesso, misericórdia. E aí a gente parou e usou esse texto. Gente, a palavra dura suscita ira. E a palavra branda desvia o furor. Então eu peguei e falei, vamos devagar, né? Vamos tranquilo, vamos falar de um jeito, tem que falar, fala, mas fala na manha. Porque se vier, pum, o outro pum, e aí vira uma bagunça. Então recebam essa palavra. Gente, olha, pelo amor de Deus, não deixe o clima da sua casa ser um clima pesado. Um clima, sabe, difícil, ruim. Não deixa isso acontecer, não deixa. Faça de tudo para manter um ambiente de paz, de alegria, de felicidade, porque quem mora nessa casa é você. Faça desse lugar um lugar bom. Exatamente. E uma coisa, né, amor, que a gente vê. Vamos falar do inimigo das nossas almas aí, que eu sei que a maioria do nosso público é cristão, né? Queridos, o diabo sempre quer levar a gente para o desequilíbrio. Sabe? Então é assim, ou eu solto os cachorros com meu marido, com os meus filhos, ou eu não falo nada. E nós precisamos achar esse lugar de equilíbrio, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que está sobre você, o espírito de Deus. Então a gente tem que buscar isso de Deus, esse equilíbrio, sabe? Alguns anos atrás, eu fui parar num consultório de terapia.
E não era nada relacionado a coisas do meu casamento, mas mais da minha vida geral mesmo, do ministério, enfim. E eu me lembro que uma das coisas incríveis que a terapeuta tratou comigo, porque dentro de casa eu sempre fui bem sincera, mas nos relacionamentos de fora, que talvez seja o seu caso, o que eu fazia? Eu não falava, eu implodia. Então, assim, acontecia uma situação, eu colocava debaixo do tapete. E eu colocava a sujeira debaixo do tapete. Eu engolia sapo. Aí teve uma hora que eu engasguei com tanto sapo. Aquilo foi me matando, aquilo foi me fazendo mal. Então, o que a gente está falando para você não é que você não vai falar, né? Porque talvez você seja uma pessoa mais introspectiva, não é que você não vai falar. Eu fui aprendendo, sabe? Ao longo desses anos, o quê? Maírla, fale, mas saiba como falar. Porque eu tinha medo, se eu falar eu vou explodir, então eu não vou falar. Então eu comecei a falar, Deus me ajuda. Então, e tem uma frase muito linda do livro na época que eu fui indicada, que é o livro Importe-se o Bastante para Confrontar. Então eu vou confrontar com amor. Então a gente pode fazer isso dentro da nossa casa. E eu louvo a Deus porque aqui dentro de casa a gente sempre teve esse procedimento, né? Então sempre, o Ricardo, a gente sempre foi franco muito com o outro, né, querido? A gente não gostou de alguma coisa? Ó, amor, não gostei daquele jeito que você falou. Quer dizer, eu vou falar, mas olha como eu vou falar, amor. E eu gosto muito da expressão que meu marido usa, né? Do pão, carne, pão aí. De você começa falando com elogio para não, tipo assim, colocar a pessoa lá para baixo. Fala, ó, meu amor, eu sei que a sua intenção talvez não foi essa. Eu sei que eu sinto seu amor aqui dentro de casa. Ressalta alguma coisa legal que ele faz aí. Mas hoje, quando a gente estava ali diante da galera, o jeito que você falou me feriu, me machucou. E eu sei que essa não foi sua intenção. Eu, por exemplo, fiquei machucado de você ficar pedindo na frente de todo mundo presente aniversário de 27 anos de casado. Eu quero. Doeu meu coração e meu bolso. Não doeu não. Aí o pessoal já falou em dar aí anel de brilhante, um bonitão aí. Obrigada, gente! Um bonitão aí falou pra dar iPhone 18. Uau, já saiu? Pois é, você vê que o cara quer pimenta no olho dos outros é refresco, né? Então, obrigada, galera. Senti o amor de vocês aí. Mas é o lance da gente aprender. E, gente, a gente não nasce sabendo. A gente não nasce sabendo. Paulo, ele diz assim: eu aprendi, lá no livro de Filipenses, o segredo para viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade, eu louvo ao Senhor. Você não é obrigado a saber. O importante é você estar aqui. Amor, vamos aplaudir para a galera que está aqui, porque eles querem aprender? É isso aí. Uhul! Vocês estão de parabéns, que estão buscando conhecimento e colocar em prática, né? Isso aí. Então mostra que você quer aprender. Então você não é obrigado a saber. Está vivo, tem esperança do teu relacionamento melhorar. Então eu vou começar a colocar em prática. Então a gente falou em primeiro lugar, por que os casais têm dificuldade de se entender? Porque não tem disposição de ouvir. Segundo, porque não falam respeitosamente, né? Fala asperamente. Vai mudar a partir de hoje. Por favor, trata com carinho o seu cônjuge aí. Como é que você chama o seu cônjuge? Vamos ver, amor, os adjetivos aqui. Por exemplo, eu chamo meu marido de baby. Tem gente que fala com tanta aspereza dentro de casa. Fala, João Fernandes da Silva, você pode me trazer um copo d'água? Pelo amor do Pai amado, vamos trazer doçura, vamos trazer paixão, vamos trazer amor aí para esse romance. Então vamos ver aqui como é que chama. Ó, chamo de meu bem, lindo. Meu bem, amor. Ó, que maravilha. Que mais? Vamos ver aí. O nome do livro que você falou Importe-se o Bastante para Confrontar. O livro que eu falei, Importe-se o Bastante para Confrontar. Chamo de Movi de Vida. Isso. Amor. Príncipe. Uau. Momes. Mãe. Amor ou são. Ele deve amar. Os homens amam esses adjetivos fortes, viu? Isso aí você arrebentou. Minha vida, meu príncipe, eu chamo de amor. Karina, você arrebentou. Eu também já chamei meu marido assim de não fala isso, porque o pessoal vai pensar que é aquele tó barrigudo. É aquele tó barrigudo, né, irmã? Fala a verdade. Não, é do antes.
Nego, lindo, amor, ursão. Uau, parabéns! Isso aí! Filho de Deus quando tá estressado. É Curió. Não sei se é bom ou se é ruim. Fala aí, Cecília. Benzoca, benhoca. Isso aí, lindinho. Então, a gente tem... Agora, Cleni, olha que você falou, tem barreira entre vocês? Começa a quebrar. Gente, as palavras... O Xande da África, seja bem-vindo, meu Uau, querido. Xande, que Deus bom falar abençoe, com você. saudade de você, homem de Deus. Então a gente tem que começar, né, querido, a quebrar esse clima dentro de casa. Falar, meu amor, meu baby, né, meu lindo, minha linda. Falar respeitosamente, falar com amor. Então, por que que os casais têm dificuldade de se entender? Tantas coisas, né, querido, que a gente podia falar, mas eu quero dizer para você aqui a terceira coisa. Tem dificuldade de se entender porque só vê pela sua perspectiva. E, queridos, nós precisamos aprender a ver pela perspectiva do outro. Isso faz diferença. Ver pela perspectiva do outro. Então, por que os casais têm dificuldade de se entender? Porque fica vendo só pela sua perspectiva. Por exemplo, eu acho muito legal meu marido... vamos dizer assim, de alguns anos pra cá, ele descobriu algo e às vezes ele fala isso nos encontros de casais. Homem tem umas brincadeiras muito engraçadas, né, meninas? Eles se chamam de cabeção, eles falam que você não vale nada, e eles estão se abraçando, e eles falam isso para quem são seus melhores amigos. E às vezes o homem quer levar esses adjetivos para dentro do casamento com a mulher. Ah, sai daqui! Ah, não, você não é de nada! E fala essas palavras para uma mulher. E, queridos, a maioria das mulheres, tá? Eu vou falar a maioria, se não todas, né? Porque tem aquelas que se fazem de doronas, mas lá no fundo sente. A maioria de nós mulheres não quer ouvir isso. Ah, você não vale de nada! Ah, você consegue fazer isso, pega esse peso aí! Não, a maioria de nós mulheres, a gente quer ouvir o quê? Você é princesa, minha linda, né? Por quê? Porque nós mulheres, o nosso universo é romântico. Nosso universo é mais frágil, né? Em certo sentido, entenda, não significa que a mulher não é forte para tantas outras coisas, eu não estou generalizando. Eu estou falando que nós mulheres, nós gostamos de ouvir palavras de amor, de carinho. Então você, meu irmão, você precisa colocar na tua cabecinha que você casou com uma mulher. Você sabe o que o pastor Lucas Galdino, que fez a live comigo ontem... Eu até errei o Instagram, gente, quero pedir perdão. É mesmo, querido. Eu entrei, o Arão disse que porque ele me ama, ele me chamou de cabeção. O pastor Lucas Galdino, ontem, eu sem querer entrei pelo meu Instagram, fiz entrar pelo do Família de Sucesso. E ele contou, ele falou, isso você tá falando, Ricardo, você acredita que quando eu casei, eu empurrava a Ellen, eu batia na cabeça da Ellen... E ele chegava assim, tá! Tipo assim, meu Deus, porque homem, né? Sabe o que ele fazia? E a Ellen é toda princesa, né? Lucas Galdino, ele jogava água gelada quando ela estava tomando banho no chuveiro. Meu Deus. Ela tomando banho quente, ele ia lá com água gelada. Brincadeira de homem. Brincadeira de homem, que eu fazia com meus filhos, homem. Os meninos menor, né? 6, 7 anos, eu pegava água gelada, água fria, jogava e ria. Ele fazia com a esposa, pelo amor de Jesus. E aí, quer dizer, tá vendo? O cara, a gente tá falando uma coisa, o pessoal acha que é brincadeira. Às vezes o cara fala com a esposa como se estivesse falando com outro homem. Isso. E a mulher se chateia, ele ainda fala, mas você é chata, você também não sabe brincar. Porque a brincadeira de homem é diferente da brincadeira de mulher. Não, então, essa de jogar água é forte, né? Então a gente tem que ver pela perspectiva do outro. E conhecer, sabe, gente, a história do seu cônjuge. Isso é muito importante. Por exemplo, vamos lá, vamos falar de coisa da nossa vida prática, que o Ricardo, a gente gosta muito de ser franco, sabe? De ser transparente com você. Então, nós vimos de criações muito diferentes. Como eu tive um pai que falava tudo muito na lata, eu cresci muito sensível. Então, eu era hipersensível. Hoje eu me considero sensível. E às vezes o Ricardo falava algumas coisas assim que me ofendiam. Ele já falava com brutalidade. Ele, sem perceber. Por quê? Porque ele veio de uma criação onde, sabe o que os pais dele defendiam? A autenticidade. Se você
seja verdadeiro, não seja falso. Então, fala tudo na lata mesmo. Eu sou verdadeiro. E às vezes ele falava desse jeito que me ofendia. Então, ele começou a ver o meu histórico, e às vezes eu falava, amor, o jeito que você está falando me ofende. Por quê? Por causa do histórico que eu vim. Eu não escolhi vir disso aí. Lógico que a gente não vai ser vítima o resto da vida da nossa história, né? Todavia, tem coisas que fogem do nosso controle. E se o cônjuge puder ajudar o outro no processo de cura, de restauração, isso é muito bacana, isso é muito legal, sabe? Fortalecer o outro em vez de julgar, de já falar assim com grosseria. Então, por que os casais têm dificuldade de se entender? Eu e o Ricardo, a gente nunca teria chegado ao nível de comunicação que eu considero hoje que nosso nível de comunicação é excelente para a glória de Deus, sabe? Nesse nível, a gente nunca teria chegado se ele não entrasse um pouquinho no meu mundo e eu entrasse um pouquinho no mundo dele. Então tem coisa também, por exemplo, que hoje eu negocio o negociável. Como eu sei que ele é muito franco, ele é muito verdadeiro, tem coisa também que o jeito que ele fala com os meus filhos, eu falo, gente, mas esse é o pai que os meus filhos precisam saber que eles têm. Então eu não vou ficar o tempo todo também chamando a atenção do meu marido, querendo que ele seja outra pessoa. Senão eu vou chorar todo dia. Até parece. E eu fiquei emocionada agora no Dia dos Pais, quando uma das minhas filhas, acho que foi a Bianca, né, a Bianca Vasconcelos, colocou até no perfil dela lá. Eu achei tão lindo, porque aí o que eu sempre tentei fazer? Evidenciar para os meus filhos as virtudes do meu marido, em vez de falar dos defeitos. E a Bianca, no perfil dela, agora do Dia dos Pais, ela colocou assim, papai, eu te amo tanto, que eu amo até os seus defeitos. Então, os seus defeitos, aquilo que as pessoas olham e falam, meu Deus, eu amo. Sabe, e a gente foi trabalhando isso, nem sempre foi assim, mas nós fomos trabalhando isso, porque eu vi a criação que ele veio, sabe, como ele progrediu relacionado à criação dele, que já foi muito dura, né, ele tinha um coraçãozinho bem duro, porque a vida foi muito dura com ele, então a gente foi vendo os progressos. Então por que muitos casais, queridos, não têm facilidade de se entender? Porque só olha pela sua perspectiva, tipo assim, você tem que me entender. A vida é do jeito que eu estou vendo. E a gente tem que colocar um pouquinho os óculos do outro, sabe? Tirar os meus óculos e colocar os óculos do outro. E tentar ver um pouco mais a vida na perspectiva do outro. O que ele passou, o histórico dele. Por exemplo, talvez tenham pessoas aqui, né, amor, que estão nos ouvindo, que estão com dificuldade na vida sexual. E talvez o seu cônjuge, especialmente a sua esposa, ela teve um trauma na vida sexual. Eu conheço, nós já tratamos casais, por exemplo, de mulheres que foram violentadas, que passaram abuso ou assédio do padrasto, por exemplo, né? De pessoas próximas. Aí quando se casaram, tiveram dificuldade na vida sexual. Mas se o cônjuge falasse, problema seu, você tem que me entender. E eu percebi, né? A gente foi junto com esses casais trabalhando, e um desses casais hoje, eles falam, pastor, nossa vida sexual tá maravilhosa. Mas esse marido, ele foi lidando, sabe? Ele foi vendo na perspectiva do outro. E a gente teve até o caso da doutora Elaine, que teve numa live comigo. Ela contou, por exemplo, ela não teve nenhum trauma, nenhum abuso sexual, mas ela tinha um problema fisiológico e demorou... Você começou a live? Não, não, gatinho, não vi. Ela demorou 7 meses para ter a primeira relação sexual. Meu Deus. O marido teve que suportar. Eles fizeram uma viagem de lua de mel, 15 dias, passearam e não tinha sexo. Aí quando chegou no hospital, procuraram ajuda, descobriu que ela tinha um problema no ímen que não tinha como romper. Só pra você ter ideia, para romper o ímen dela teve que fazer 2 cirurgias. E aí depois ainda teve um outro problema e só 7 meses depois eles tiveram a primeira relação sexual. Quer dizer, se o outro não olha
O que está acontecendo, né? O que foi? Não, mas eu olhei, eu descobri, e eles tiveram paciência. Hoje tem um casamento lindo, 30 anos de casado, se não me engano, é 28. Só um casal, um tá apaixonado. Mas tiveram essa guerra. Então você vê uma questão sexual que pode ter sido, como você falou, um trauma, ou pode ser uma coisa fisiológica. Exatamente. Então a gente tentar olhar com os olhos do outro. Querido, faz um resuminho pra gente aí. Por que casais têm dificuldade de se entender? Em primeiro lugar, nós falamos... Porque não tem disposição para ouvir o outro, é muito importante parar para ouvir. Porque tem que falar respeitosamente, e a gente falou a palavra branda, desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. E a gente falou por último para ver pela perspectiva do outro. E a gente vai dando essas palavras, fazendo essas lives, o que a gente vai ouvindo? Um monte de gente. Pastor, meu casamento tá ruim, tem alguém aqui agora dizendo, ó. Isso. Estou vendo só pela misericórdia de Deus, depois que casei, né, a coisa tá ruim. Gente, todo mundo vive para viver um sonho. Todo mundo vive para ser feliz, todo mundo vive para dormir junto, todo mundo casa para ter um sexo bom, para ter amizade, para prosperar junto. O pastor Marcelo falou agora sobre isso. E de repente, quando você casa, você descobre que tudo que você queria é o contrário, vira um inferno, e briga, e desrespeito, e traição, e pornografia, sofrimento, e dor, e dor, e dor. Você tem que decidir que isso acabou na sua vida. Chega disso, né? Chega. Teve uma pessoa que ficou falando, pastor, tô ouvindo sapo, eu não engoli... não sei se você viu aqui, uma moça falou, eu engoli, não foi sapo, não, foi sucuri, foi cobra enorme. Chega disso. Chega. Então, a gente quer passar para você como que você vai conseguir ter um casamento feliz e duradouro. Gente, que maravilha ter estado com vocês aqui nessa live. Esperamos que Deus tenha ministrado ao coração de vocês. Deus te abençoe muito, 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 muito. Te dê vitória. Realize um milagre na sua vida e casamento. Um grande abraço. Jesus te abençoe. Tamo junto, hein? Até. Tchau, tchau.